Amados irmãos, eu também quero vos cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria que me sinto honrado por este convite de estar aqui, justamente com os amados irmãos. Agora, claro, não em primeiro lugar para pregar a palavra de Deus, mas sim para adorar o nosso Deus glorioso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, juntamente com os amados irmãos. Gostaria de convidar os amados irmãos para nós lermos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Louvado seja o Senhor, Salvador Jesus Cristo. Este texto me chamou a atenção da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Mensagem de Deus. Gostaria que os irmãos fizessem uma reflexão também, esperassem nessa palavra aqui que nós iremos explanar para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro escrito por Dr. Lucas. Escreveu este livro que nos dá grande privilégio de aprendermos grandes coisas sobre os Atos dos Apóstolos. Na verdade, os irmãos sabem, a igreja sabe, aqueles que têm a palavra, que lê, sabe, os pastores que estão aqui, louvado seja o Senhor, sabem que todas as bênçãos que nós temos no Novo Testamento têm base no Antigo Testamento. Amém, irmãos? Louvado é o Senhor da glória. Todas as promessas. Por exemplo, lá em Êxodo, quando o povo de Deus, de Israel, saiu do Egito, a Páscoa, quando Deus falou com Moisés e Arão, ele disse: Moisés e Arão, fala ao povo para que cada família de 5, pega um cordeiro e faça um sacrifício desse cordeiro, um cordeiro macho, perfeito, louvado seja o Senhor. E pegam uma esponja e usam o sangue desse cordeiro e colocam na viga da casa. Porque quando o anjo do Senhor passar, quando o anjo passar à meia-noite, passará por cima, não te ferirá Israel, porque estava sendo anunciada a morte do primogênito. E isto fez Moisés e Arão para a glória do Senhor. Fez isto, deu ordem ao povo, o povo de 5 em 5, as famílias se reuniam e cada família pegava um cordeiro e fazia um sacrifício ao Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado, porque quando o anjo passou e viu o sangue na viga das portas, passava por cima e conservava aquela família, protegia aquela família. E nesse dia também foi o dia que Deus libertou Israel do Egito, louvado seja o Senhor. Simbolizava a salvação, o cordeiro simbolizava, tipificava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era o Novo Testamento. Então a base para esta vitória veio exatamente no Antigo Testamento. E hoje no Novo Testamento nós temos o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor da glória. Então, falando a palavra de Deus aqui em Pentecoste, sobre Pentecoste, o que é Pentecoste, que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Muitas das vezes a gente pergunta para os irmãos o que significa Pentecoste. Alguns, a resposta máxima que tem é: eu sou crente pentecostal, eu sou crente pentecoste. Essa é a resposta que os irmãos dão para uns. Mas, meus amados irmãos,
Esse nome Pentecostes significa festa. Esse nome Pentecostes significa 7 semanas mais um dia, 50º. Esse nome Pentecoste, na verdade, ela tem a base lá no Antigo Testamento, porque foi quando o Senhor tirou o povo do Egito, o povo de Israel, foi liberto, daí eles começaram a fazer a festa, começaram a ir no campo, começaram a plantar, começaram a colher, e quando completava 50 dias, ali eles faziam uma festa em gratidão a Deus, aleluia. Faziam a festa da colheita, que significa Pentecoste. Então, Pentecoste é isto. Se cumpria, eles vieram fazendo festa e festa, anos após ano, fazendo aquela festa, glorificando o nome do Senhor. Por esta causa foi que o Espírito Santo foi derramado no dia da festa de Pentecoste. Esse dia não foi por acaso, foi planejado por Deus, organizado por Deus, e executado por Deus exatamente para provar para a igreja, aleluia, que assim como o povo de Israel se levantava para fazer a colheita, para se apresentar naquele único dia e agradecer a Deus, aleluia, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste para encher todos os crentes do poder do Espírito Santo. Não para fazer mais colheita de cereais, mas sim para fazer a colheita de alma, para sair pregando o Evangelho, aleluia, no ar livre, pregando a palavra de Deus na congregação, pregando a palavra de Deus nos hospitais, pregando a palavra de Deus nos campos missionários. Louvado é o Senhor da glória. Foi exatamente para isso que veio o poder do Espírito Santo, para mover a igreja a pregar a palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo o dia de colheita, a grande colheita, não colheita de cereais, não, mas sim colheita de almas, colheita de pregar a palavra de Deus e ganhar muitos, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando, a trombeta está tocando, Jesus está voltando. Hoje, quando eu estava andando, dirigindo, passou um moço por mim, olhou para mim e disse: Jesus está voltando no carro para mim e minha esposa. E eu disse: glória a Deus, estamos esperando Jesus, porque Ele está voltando, eu estou sabendo disso. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levanta a mão e glorifica, porque Jesus está voltando. Então, a palavra de Pentecoste é forte. Quando diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousaram uma sobre cada um deles. Louvado seja o Senhor da glória. Amados irmãos, o Espírito Santo desceu fortemente no dia de Pentecoste. Ele desceu, depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e nunca mais subiu, está na terra, aleluia, louvado é o Senhor. O Espírito Santo vai subir tão somente quando a igreja tiver cumprido a sua missão, porque o Espírito Santo é que vai levar a igreja para o céu de glória, louvado é o Senhor. Este é o combustível da igreja, é o Espírito Santo. Esta palavra de Deus, ela é poderosa, fala de colheita, fala também de grande alegria, porque quando a igreja recebeu o poder do Espírito Santo, eles não ficaram mais trancados no templo, mas abriram janelas, abriram porta, aleluia, e saíram no campo missionário pregando a palavra. O apóstolo Pedro ganhou 3.000 almas, aleluia, através do poder do Espírito Santo, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado é o Senhor. É um momento de grande alegria. O crente que recebe o Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, ele é um crente diferenciado, é um crente que glorifica o Senhor na casa, glorifica o Senhor na empresa, glorifica o Senhor na rua, glorifica o Senhor na igreja, porque ele está cheio do poder do Espírito Santo.
Eu estava numa empresa a qual orava pedindo, cheio do Espírito Santo já. Jesus, eu quero um emprego porque eu quero cooperar, eu quero ser um ofertante, eu quero ser um dizimista. O Senhor já me batizou com o Espírito Santo, mas eu preciso também de cooperar financeiramente na obra do Senhor. E ali o Senhor abriu uma porta, fui para aquela empresa trabalhar. Trabalhava das 8 às 12, das 2 às 6, muitas das vezes ainda trabalhava aos feriados, muitas das vezes fazia plantão lá na obra, mas nunca deixei, amados irmãos, de orar. Eu saía, me escondia ao meio-dia, ia lá para detrás dos muros, orar ao Senhor, para que continuasse me conservando cheio do Espírito Santo. E quando eu uma vez levantei da oração, tinha mais de 40 pessoas da empresa arrodeadas de mim, olhando, atônito, dizendo: ele está louco, o que está acontecendo com o Jorge Amado? Eu levantei e comecei a pregar a palavra de Deus, e o gerente daquela empresa se converteu, muitos se converteram, porque é isso que o Espírito Santo faz, aleluia, é contagiar o povo a vir se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado é o Senhor da glória, aleluia. Pentecoste, todos ficaram cheios do poder do Espírito Santo no dia do Pentecoste. E é por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus, aleluia. Pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Pregar sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregar que Jesus Cristo cura, tudo bem, mas pregar que Jesus Cristo também liberta a alma, aleluia, salva e leva para o céu de glória. Louvado é o Senhor da glória, aleluia. Os discípulos, o apóstolo Paulo, quando chegava em Efésios, ele perguntava: vocês já creste, já ouviram falar sobre o Espírito Santo? E que batismo foi batizado? Eles respondiam, os crentes de Efésios: nós somos batizados no batismo de João. Nós nem sequer ouvimos falar sobre o batismo do Espírito Santo, pois ele pregava, ensinava sobre o batismo do Espírito Santo e levantava a mão sobre o povo, e todos eram batizados com o Espírito Santo. Louvado é o Senhor da glória. E não é preciso, muitas das vezes, sair pulando no púlpito, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, gritar, espernear. Não. Para ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, não. Tem uns que pregam, acontece o milagre, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas tem uns que falam também calmamente, né? E o Senhor batiza com o Espírito Santo. Eu gostava sempre de ouvir aqueles pregadores de fogo que saía pulando no púlpito, correndo para um lado e para o outro, quando eu via um homem pregar calmamente. Né? O culto hoje parece que não vai fluir, que não vai, né? Aí tinha um irmão que pregava tanto sobre o batismo com o Espírito Santo. Todo o culto que ele falava era sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Jesus está voltando. Jesus é maravilhoso, aleluia. O irmão Antônio Licar. Uma certa vez eu não vi, eu estava esperando pregar o pastor Israel Rocha, né? E ele não veio. Pastores assim, né? E o Antônio Licar estava pregando naquela voz mansa e suave. Eu disse: isso aí não... Aí o Senhor começou a falar comigo. Aleluia. Assim como os irmãos falam um com o outro, irmão. Saiu o culto, saiu a plateia do meu lado, saiu todo mundo. E o Senhor disse: esse aí que é o pastor da igreja. Eu comecei a chorar, e o Senhor, para confirmar que era Ele que estava falando comigo, e que eu tinha que respeitar o servo dele, abriu-se um grande abismo infinito, cheio de fogo, e eu me atraquei com um aleijado na igreja, comecei a chorar, aleluia, e o Senhor disse: esse aqui é o pastor, porque esse aí trabalha e não cobra nada, e os outros que tu vê pregando, correndo para um lado para o outro, se eu tirar o salário, eles deixam a obra. Nunca mais eu me manifestei para criticar, nem pensamento
sobre um líder, um pastor. É ele e Deus. Aleluia. E esse homem até hoje já está com mais de 70 anos, mas é um homem cheio do Espírito Santo, os filhos formados, a esposa uma bênção, os amigos uma bênção, porque o Espírito Santo ele contagia, aleluia, ele fala, ele opera, ele confirma, e o melhor testemunho, irmãos, não é pregando com palavra. O melhor testemunho é o seu comportamento. É você comprar e pagar. É você não falar mentira. É você não fofocar. O melhor testemunho, aleluia, é você entrar e sair, andar na luz, voltar na luz. As pessoas digam, esse aí é crente. Eu vou ser crente. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aleluia. Quando eu me converti, eu ficava sentindo a falta, eu lendo a palavra, com fome. Eu dizia, rapaz, não vem ninguém me visitar. Mas um comportamento do moço que passava na minha rua e passava sem contenda, sem confusão, sem bebida, né, sem droga, aquela tranquilidade, aquela paz, feliz com sua esposa. Eu digo, rapaz, você é crente, porque o melhor que a vida dessa aí não tem. Aleluia. E aceitei o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Senhor me abençoou, mudou a minha vida, me deu uma nova família, me deu uma nova língua, aleluia, me deu uma paz interior tremenda, e hoje eu glorifico o nome do Senhor, e todos passam agora e dizem, esse aí é crente, o nome do Senhor, ele é glorificado, aleluia. Então todas as mensagens que temos, todas as bênçãos que nós recebemos hoje, que recebemos no passado, e queremos receber, louvado o Senhor, da glória, vem tão somente da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Veio ali dos cordeiros que tipificava a Cristo, veio da morte do Senhor Jesus, que foi morto de cruz, passou 3 dias na sepultura, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia, é pela cruz que somos batizados com o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estava aqui louvando o Senhor, pregando, você não estava aqui. Se não fosse o Espírito Santo, você jamais se congregava, jamais lia a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo, é o Espírito Santo operando, louvado seja o Senhor. Moisés convidava o povo e dizia uma santa convocação, e chamava os anciãos, chamava os homens, chamava os líderes para fazer aquele sacrifício, porque ainda hoje, irmão, não tem nada a ver contra a liderança das mulheres, eu o abençoo e sei que a obra precisa, porque o próprio Jesus disse, orai pela seara, né? Porque os trabalhadores são poucos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, então as mulheres precisam mesmo trabalhar, fazer a obra, ajudar, louvado seja o Senhor. Eu comparo a obra de Deus hoje, as mulheres ajudando, exatamente como a obra de um pedreiro, um mestre de obra. O mestre de obra, quando ele começa a fazer junto com o pedreiro, é só ele que senta os tijolos, é só ele que faz os pisos, a lajota, mas quando ele está no final da obra, que o patrão começa a cobrar, ele começa a botar aqueles ajudantes mais experientes também para sentar os tijolos, para sentar as cerâmicas, exatamente por causa da obra, e a obra precisa prevalecer, a obra precisa marchar. Por isso, muitas mulheres estão trabalhando, cheias do Espírito Santo, fazendo a obra do Deus vivo. Precisamos. Moisés e Arão, né, venham fazer a obra. Convoca o povo, louvado seja o Senhor, porque esta obra, irmão, geralmente é para os sacerdotes, esta obra de liderança, esta obra de pregar, como ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, ser um evangelista. Em primeiro lugar, o Senhor chamou os machos, aleluia, para fazer a obra e tocar a igreja para marchar, a igreja, aleluia, para avançar, a igreja para prender e expulsar o demônio e as almas ser libertas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E era uma santa convocação.
Quando Moisés chamava em nome do Senhor, ele chamava em santa convocação, porque toda obra, por maior que seja a obra, por maior que seja o templo, por mais dinheiro que tiver, se não tiver compromisso com santidade, se não chamar o povo a se santificarmos, não vai chegar em lugar nenhum. Pode crescer, cresce, Deus dá corda, depois cai, porque não foi uma santa convocação. Então, nós precisamos fazer esta obra, santa convocação. Então, a mensagem de Pentecoste, ela não é uma mensagem qualquer, ela é uma mensagem que tem compromisso com a palavra, ela é uma mensagem que tem compromisso com a santidade, ela é uma mensagem que tem compromisso com a ordem, ela é uma mensagem que tem compromisso com a virtude. Louvado seja o Senhor da glória, com santidade, com a decência. O médico para Bacabal, bom médico, cirurgião, fazia os tratamentos, ginecológico, tudo, fazia fila de pessoas lá para trabalhar com ele, em Bacabal. Só que quando ele terminava o serviço dele, ele ia para as mesas tomar cerveja com os colegas e começava a dizer para os colegas: aquela ali, conheço, aquela ali tem varizes, aquela ali é assim, assim, aquela ali tem uma mancha aqui. Sabe o que aconteceu com ele? Se reuniu um grupo de Bacabal e botaram ele para correr. Deram uma surra nele. Por causa de quê? Porque não tinha decência. Então o crente, ele tem que ter decência. O crente cheio do Espírito Santo, ele é decente. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem ordem. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem santidade. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mensagem pentecostal. Não é só reteter, só rolar, não. A mensagem pentecostal, aleluia, é avançar, é crescer, é ordem, é progresso. Louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Nós temos que pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, aleluia, precisa estar em cada crente, irmão. Todos os crentes precisam receber o poder do Espírito Santo. Vamos dar início hoje a uma oração para nós buscarmos. Aqui, Jesus Cristo pode batizar com o Espírito Santo hoje, não é para amanhã, é hoje. O Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Esta promessa é para nós. Eu não batizo com o Espírito Santo, eu não sei batizar. O apóstolo Paulo não batizava com o Espírito Santo. João Batista não batizava com o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo diz: eis é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas esse aí vem após mim. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem crê, levante a mão para o sinal. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos marcar esta reunião nesta noite, aleluia, com um clamor para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo, amém. Quem continue conservando, buscando o batismo com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar, orar pela madrugada, comece a fazer de vez em quando um jejum, mas não pare de fazer, não pare de buscar o Espírito Santo. Sonhe com línguas estranhas, aleluia, sonhe com um céu de glória, espere a volta de Jesus Cristo, dizendo: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Comece a orar, comece a glorificar o nome do Senhor, irmãos, comece a falar com Deus. Os pastores estendam a mão sobre os amados irmãos, para que nós podemos buscar o Espírito Santo em nome de Jesus, em todo o culto da vitória, orar para o Senhor nos revestir do poder do Espírito Santo. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesta reunião, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai querido. No dia de Pentecostes, Senhor, derramou, batizou no dia da festa de Pentecostes a todos os discípulos, meu Senhor da glória, com o Espírito Santo e com fogo. Ali, Senhor, lá em Efésios, o apóstolo Paulo orou, estendeu a mão, Senhor, sobre os crentes, e eles receberam o dom do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo,
Pai, nós te pedimos o revestimento, o poder do Espírito Santo. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, os dons do Espírito Santo. Batiza a tua igreja nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. A tua igreja clama, a tua igreja espera, Senhor. Nós já te pedimos em confirmar a tua palavra, confirma a tua promessa nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. A boa obra que o Senhor começou, aleluia, naquele servo, meu Pai, que tem clamado pela madrugada te pedindo, que tem clamado a semana toda, que tem clamado o mês todo, continua confirmando, não deixa ele parar, Senhor, mas reveste no batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Tudo isso nós te pedimos e por fé te agradecemos. Continua, amados irmãos, não pare de buscar hoje quando chegar em casa. Se não foi batizado com o Espírito Santo, busque na sua casa meia hora, busque 1 hora, mas ore no mínimo meia hora, pedindo o batismo com o Espírito Santo, e o Senhor vai confirmar a obra na tua vida, amém. Glória a Deus, as palmas louvem ao Senhor nessa noite. Queria só estar dando alguns avisos. Sábado agora, culto dos jovens. Domingo nós temos a nossa escola dominical. À noite também nós teremos o culto. Você que está aí nos assistindo, que não pode vir hoje, mas que você fique ligado. Domingo, culto da família, tá bom? Vamos se colocar de pé, vamos estar orando para estar encerrando nessa noite e agradecendo ao Senhor por mais um dia na sua presença. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, queremos te agradecer nessa noite, Senhor. É tão bom estarmos aqui escutando a tua palavra, Senhor. Saindo daqui edificados, saímos daqui cada dia mais e mais contrito na tua presença, Senhor. Agora, ó Pai, vai dispersando a vida de cada um, Senhor. Vai abrindo as vias àqueles que moram longe, Senhor. Ó Pai, vai dando livramento, Senhor. Ó Pai, queremos engrandecer o Teu nome nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha nos estabelecer, ó Pai, um excelente final de semana, Senhor. Também, ó Pai, visita aqueles que não puderam vir, que estão aí nos assistindo, meu Pai. Mas eu creio que o Senhor visitou a vida de cada um nessa noite, Senhor. Ó Pai, vai abençoando aqueles que estão na UTI, CTI, centro cirúrgico, meu Pai. Ó Deus, vai dando livramento, vai visitando eles nessa noite, vai repreendendo toda enfermidade, que todo mal venha cair por terra, Senhor. Abençoa a vida dos Teus servos nessa noite, Senhor. Ó Deus, te engrandecemos o Teu nome nessa noite, Senhor. Agora nos leve em paz e em segurança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Estenda suas mãos nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo não esteja convosco só hoje, mas para todo sempre. A igreja diga: glorificado seja o nome do Senhor. Está encerrado.